chegando quase ao final dessa série sobre as 10 leis da liberdade. A gente já durante vários domingos, nos últimos 2 meses, andou conversando aqui sobre esse assunto, e é muito importante que a essa altura a gente já tenha na nossa mente alguns conceitos bem claramente definidos, para a gente acabar não perdendo aquilo que de essencial a gente conversou durante esse período, né? Eu disse desde o início que aquilo que justificou a gente pensar sobre essa série aqui na comunidade foi um momento especial que a gente vive hoje no nosso país, de crise. Muitos falam da crise econômica, da crise política, mas já existe um consenso de que, de fato, a gente vive, mais do que essas crises, uma crise moral, uma crise ética, e que tem, né, feito aí os seus estragos. A gente tem visto todos os dias uma série de escândalos, e aí isso tudo me levou a pensar um pouco nessa questão da moral, da ética, e refletir que a Bíblia é um livro que nos ensina muita coisa sobre isso. A Bíblia nos ensina um caminho a seguir. A gente tem conversado então sobre essa questão. A gente viu também que no meio dessa crise toda, a igreja, os cristãos, que deveriam fazer a diferença, muitas vezes eles não fazem. Muitas vezes a luz se torna escuridão, o sal perde o sabor, e a igreja que deveria influenciar o mundo acaba sendo influenciada por ele. Então a gente vive uma crise. Quando a gente fala de crise, não é só a crise deles, é a crise nossa também. É uma autocrítica também. E a gente recapitulou falando então que Deus entregou as suas leis morais na forma dos 10 mandamentos que você vê aqui atrás. A gente já conversou sobre quase todos eles. E a gente, logo no início, também deixou claro aqui algumas coisas. Pelo menos 3 pilares aqui, com uma espécie de tripé para a gente se aproximar da lei moral de Deus. Primeiro, é que a lei moral de Deus é uma expressão do caráter de Deus. Isso quer dizer que mesmo antes de Deus colocar as suas leis numa pedra e entregar a Moisés, ele tinha colocado essas leis no coração humano, quando criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. E é por isso que muitas vezes, mesmo pessoas que nunca tiveram acesso a essas leis na forma dos 10 mandamentos, entendem que, por exemplo, matar é errado, que adulterar é errado, mesmo sem nunca ter aberto a Bíblia, mesmo sem nunca ter ouvido falar o nome de Moisés. Por quê? Porque de alguma maneira Deus colocou essas leis no coração humano. O coração do homem já traz dentro dele não uma tábua rasa, né? O homem não é um ser sem nenhum tipo de formatação anterior. Ele já nasce com esse conceito arraigado no seu coração. Segundo, a lei moral de Deus é uma expressão bem objetiva da vontade de Deus para nós. Então a gente conversou isso também, que existe sim a vontade específica de Deus para cada pessoa. Então, se eu, por exemplo, devo tomar a decisão de fazer a viagem tal, ou de fazer determinado trabalho, ou de entrar em determinado emprego, isso é uma vontade específica. Mas existe uma vontade geral de Deus, estabelecida justamente pelos 10 mandamentos, uma vontade moral de Deus que está aqui explícita. Qual é a vontade de Deus, por exemplo, para o casal, a família? É que o marido seja fiel à sua esposa, a esposa seja fiel ao seu marido. Qual é a vontade de Deus para os filhos em relação aos pais? Que os filhos honrem os seus pais.
Então a gente tem conversado justamente sobre essa vontade específica de Deus. E que a lei moral de Deus tem a ver com a responsabilidade do homem para com ele, com Deus, e a responsabilidade do homem para com o seu próximo. E muitas vezes, essa responsabilidade para com o próximo não depende tanto se eu vou fazer o mal ou não ao próximo, mas depende do caráter de Deus, revelado na sua lei moral. A gente viu também, em terceiro tripé, que a lei moral não deve ser vista como um peso. Não é um caminho de salvação, não é uma forma pela qual, quando eu cumpro essa lei, Deus olha para mim e ele me aceita. Não. É justamente porque Deus me aceita primeiro que eu então vou e cumpro a sua lei. A lei não é um instrumento de salvação, mas é dada por Deus para manifestar a evidência da salvação que ele deu antes. A redenção vem antes da lei, e não o contrário. Então a gente viu isso aqui também. Mas eu não quero me prender a esses pontos, eu queria apenas recapitular isso para deixar esses conceitos bem claros, para a gente não acabar esquecendo essas coisas que são tão importantes. A gente hoje tem 2 dos 10 mandamentos unidos aqui na nossa conversa. No Êxodo capítulo 20, versículos 15 e 16, nós encontramos 2 mandamentos, que estão eles aqui. Não furtarás e não darás falso testemunho. Na verdade, esses 2 mandamentos, eles poderiam ser unidos aqui por nós, porque eles estão muito estreitamente interligados. Essas 2 coisas andam muito próximas. Não furtarás, ou, em outras palavras, não roubarás, e não darás falso testemunho contra o teu próximo. Ele está falando aqui do roubo, e ele está falando aqui da mentira. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, e vamos dar um outro nome para agrupar esses 2 mandamentos. Vamos dar o nome de honestidade. Vamos pensar na questão da honestidade. A vontade revelada de Deus para o seu povo, a maneira pela qual Deus espera que o seu povo viva neste mundo, é uma maneira honesta. Deus espera que o seu povo viva isso. E aí, gente, especificamente esse tema, ele é um desafio para nós que somos brasileiros. Em 2014, quando teve a Copa do Mundo aqui, a FIFA publicou uma cartilha que foi muito criticada no Brasil, mas que, de alguma maneira, mostra para a gente qual é a leitura que o mundo faz do brasileiro. Então, nessa cartilha, que era uma cartilha endereçada aos estrangeiros que viriam para o Brasil, para a Copa, tinha uma série de dicas, de informações sobre o que fazer, o que não fazer, como aproveitar melhor o Brasil. E aí eu destaquei aqui 4 ou 5 pontos dessa cartilha que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro ponto da cartilha: sim nem sempre significa sim. Brasileiros são otimistas e nunca começam uma frase com a palavra não. Para eles, sim significa na realidade talvez. Então, se alguém disser sim, eu te ligo de volta, não espere que o telefone vá tocar nos próximos 5 minutos. Veja só o primeiro ponto dessa cartilha. Certo? Segundo, horário flexível. A pontualidade não é uma ciência exata no Brasil. Quando marcar um encontro com alguém, ninguém espera que você estará no lugar combinado na hora exata. O normal é contar com uns 15 minutos de atraso. Né? Pessoal paulista, né, que vem aqui para o Rio, fica meio... tem um choque de cultura aqui, né? Aqui na igreja a gente tem uns paulistas aqui, e aí a gente... é engraçado que quando eles chegam, a primeira vez que a gente marca a reunião, 8 horas está todo mundo lá.
todo mundo os paulistas, né? Os carioca só vão chegar lá para 8h30, 9 horas, então. Enfim, horário flexível, principalmente para os cariocas. Fila. Ficar pacientemente na fila não está no DNA do brasileiro. Numa escada rolante, por exemplo, o modelo britânico de formar uma fila de um lado não existe. Os brasileiros preferem cultivar o caos. E, por vezes, alguém se arranja para chegar na frente. Então, veja a ideia do se arranjar para passar na frente do outro. Sobrevivendo no trânsito. Uma outra dica. Nas ruas, os pedestres são ignorados e mesmo nas faixas os motoristas não param para eles voluntariamente. O direito de ir e vir entre os motoristas simplesmente é definido pela preferência do veículo maior. E uma outra dica que ele coloca que me chamou a atenção nessa cartilha. Tem muitas coisas, tá? Tem algumas positivas também, eu peguei algumas aqui que me chamaram a atenção porque tem a ver com esse tema. Seja paciente. No Brasil, as coisas são comumente feitas no último minuto. Então, todos os turistas devem ter paciência. Tudo ficará pronto, a tempo. Isso vale, inclusive, para os estádios. A filosofia dos brasileiros na vida pode ser resumida com a seguinte frase: relaxa e aproveita. Enfim, a gente ri porque a gente se identifica. Certo? É verdade, a gente ri disso. Porque eu, quando leio isso, eu me vejo muitas vezes aqui. Certo? É óbvio que a gente não pode correr o risco de generalizar e dizer que 100% dos brasileiros são assim. Mas isso, de alguma maneira, é uma cultura que está arraigada no ser brasileiro. Né? Alguns antropólogos, se você for ler, por exemplo, o Roberto da Mata, ele vai falar sobre a origem disso aqui. As raízes históricas dessa questão. E eu achei essa semana um vídeo muito interessante falando sobre essa questão da honestidade. Principalmente aqui na cultura brasileira. Eu queria passar para vocês um vídeo de 3, 4 minutos que eu acho que tem a ver com essa questão. Ele serve como uma boa introdução para aquilo que a gente vai discutir logo a seguir sobre essa questão aqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui? Deixa eu colocar o som aqui. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador, e o Nerdologia está aqui para dar exemplo. Hoje vamos ver o que desperta a desonestidade. Ano passado, o Brasil caiu no ranking de percepção de corrupção do Transparency, que, embora criticado, ainda é uma fonte de consulta para quem planeja investir em outros países. Não estamos entre os piores, mas ainda estamos na categoria dos muito corruptos. Em um teste feito pela revista Reader's Digest, no Rio de Janeiro, das 12 carteiras com dinheiro esquecidas, apenas 4 foram devolvidas, e uma delas voltou sem dinheiro. E o Rio ainda se saiu melhor do que Lisboa, onde apenas uma carteira voltou para o dono, enquanto na cidade mais honesta do teste, Helsinki, na Finlândia, 11 voltaram. Mas de onde vem essa diferença entre os locais? Um dos pesquisadores que mais trabalhou e escreveu a respeito é Dan Ariely, que já citamos no episódio sobre como as marcas te manipulam. Dessa vez, vamos nos basear no livro mais recente dele, A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, que você encontra na descrição do vídeo. Vale a leitura, pois tem muita coisa interessante que não veremos aqui. Um dos vários experimentos que Dan e seus colaboradores fizeram foi aplicar um teste de matemática valendo dinheiro para cada questão certa. As pessoas tinham a opção de escrever a resposta em um cartão, conferir o gabarito e contar para o entrevistador quantas perguntas acertaram e destruir as evidências. Se mentissem o número, receberiam mais dinheiro sem que ninguém soubesse. Ou melhor, quase ninguém. Porque ao comparar os acertos de quem podia mentir com outro grupo que entregava a prova para ser corrigida, era possível saber quantas pessoas acertavam de verdade. Comparando os acertos de quem não podia mentir com os acertos de quem podia, dava para saber quantas pessoas trapaceavam para ganhar um pouquinho a mais. O resultado? As pessoas exageravam em média 15 questões a mais para cada 100 pelo qual foram pagas. O mais curioso foi que pagar mais pelas questões não aumentou as trapaças. Quando o valor pago por questão era muito alto, as pessoas trapaceavam um pouco menos. Claro, sempre havia um ou outro que diziam ter acertado tudo, mas eram poucos os casos. A maioria exagerava só um pouco. O que levou Ariely a propor que, em geral, as pessoas não querem se ver como alguém desonesto, mas também querem se beneficiar.
o que faz com que trapaceiem apenas um pouco, o suficiente para se dar bem, mas menos do que os deixaria desconfortável. Tudo bem correr mais do que o limite permitido, se for só um pouquinho a mais. Como a bicicleta que foi roubada ao longo do ano, cada um leva só um pouco de culpa, o suficiente para levar vantagem, mas menos do que o deixaria desconfortável. Tanto que quando se criava uma distância entre o dinheiro e o exagero, quando a pessoa era paga com vale-presente, por exemplo, a quantidade de trapaça aumentava. Você teria coragem de levar dinheiro do caixa do local onde trabalha e levar um bloco de papel sulfite para ajudar no trabalho de escola dos filhos? Qual o problema de roubar uma caneta? Não é dinheiro, mas o valor final não é o mesmo. Agora lembre o quão distante fica Brasília dos eleitores e do local onde o dinheiro público seria aplicado. Aliás, o dinheiro não, a verba, a comissão, a licitação, tudo bem abstrato e distante. Tudo piora quando há uma chance de racionalizar ou justificar a desonestidade. Outros trabalhos na mesma linha de Ariely mostraram que quanto mais tempo para se pensar em uma justificativa, mais as pessoas foram desonestas. Roubar por uma causa é muito mais fácil. Ou pior ainda, quanto mais gente faz aquilo também, menor a culpa com a trapaça. Tudo bem atravessar fora da faixa, ninguém usa ela mesmo. Tudo bem não ir pro congresso, ninguém vai na sexta mesmo. Ah, mas isso foi entre estudantes americanos. Se repetissem o teste aqui, com certeza viriam mais desonestidade. Será? Pois repetiram o teste de matemática com e sem correção em diversos países do mundo. O resultado? Em todos eles as pessoas acertavam em média 15% a mais. O que nos traz para a conclusão de Dan Ariely. As pessoas têm a mesma propensão a serem desonestas. O que muda entre um país e outro são o sistema de leis e de incentivos à desonestidade, uma diferença cultural. Agora ouça novamente a propaganda de 76 com o jogador Gerson Nunes, que criou a famosa Lei de Gerson, e me diga se nossa cultura favorece trapaça. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. E sabe o que fez os estudantes roubarem mais nos testes de matemática? Um mau exemplo. Ter um ator disfarçado trapaceando na frente de todo mundo, anunciando que acertou tudo e levando dinheiro sem consequências, fez com que quem participava fosse bem mais desonesto. E quanto maior a figura de autoridade do trapaceiro, mais ele influenciava os outros. Agora pense em quantos exemplos de trapaça reconhecida em rede nacional nós temos. Sem consequências, só pizza. Quantas figuras de autoridade são desonestas e sempre têm uma ideologia e uma justificativa para o que fizeram. Então não se esqueça, esse ano tem eleições e você pode ajudar a diminuir o número de maus exemplos e mostrar que tem sim algo de errado em ser desonesto. Não se esqueça de curtir e compartilhar os vídeos para dar bom exemplo e assine nosso canal. Até a próxima quinta. E um agradecimento especial ao André Souza pelo apoio em mais um episódio. Por favor. Esse vídeo é muito interessante, tem muita coisa aqui para discutir, né? Ele fala uma série de questões aí que realmente são bem legais para a gente ter um bate-papo aí ao redor de uma pizza, enfim. A questão toda que ele está colocando e que eu queria destacar é que a gente vive numa cultura onde muitas vezes o desonesto é o herói. Onde as pessoas que se dão bem são aquelas que são desonestas. Isso já no início do século XX, aquela famosíssima frase do Rui Barbosa, atestou e advertiu. Não sei se vocês lembram dessa frase famosa do Rui Barbosa, quando ele falou: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. De fato, eu creio que existe uma tendência humana provocada pelo pecado para a mentira, para o roubo. Isso já está presente lá no Jardim do Éden, quando Adão mente, né? Quando Adão rouba aquilo que não era dele. Tudo já está ali presente. Se você for numa cultura japonesa que valoriza demais a questão da honra, por exemplo, existe lá a mentira? Existe. Mas parece que na nossa cultura em especial existe algo mais. Existe todo um glamour da desonestidade,
do passar o outro para trás, de aplicar o famoso jeitinho brasileiro. Então, gente, a gente vive nesse país onde talvez esses dois mandamentos, eles representem um desafio ainda maior para nós que somos brasileiros. E nessa noite eu queria lembrar a você rapidamente sobre o exemplo de Jacó. Queria falar sobre o exemplo dele e relembrar, pontuar 3 ou 4 episódios da vida dele, porque lendo a Bíblia, a impressão que eu tenho é que Jacó era o mais brasileiro dos personagens que a gente encontra na Bíblia. Talvez se você tivesse que escolher assim, quem de todos os personagens da Bíblia é o mais brasileiro, eu votaria no Jacó. Porque o Jacó é o cara do jeitinho, gente. Ele é uma pessoa que para tudo ele tentava dar um jeitinho. E se a gente for olhar a história dele, é muito interessante, porque a primeira pessoa que ele vai enganar é o irmão. Jacó tinha um irmão gêmeo, que tinha nascido primeiro, e portanto, naquela cultura antiga, tinha o direito da herança dobrado. Não era como hoje, que quando um pai morre, os filhos têm direito a partes iguais. Naquela cultura, o filho mais velho ficava com a metade. E o restante era dividido entre os demais. Então, no caso de Jacó, ele era o filho mais novo. E ele queria ter a proeminência da família, esse direito. E aí ele vai justamente armar ali uma situação com o seu irmão. E ele, num momento de vulnerabilidade do seu irmão, que estava faminto, precisando comer, voltando da caça, ele prepara um prato de comida e fala para o irmão, olha, eu te dou o meu prato de comida se você me der o seu direito de primogenitura. E o irmão, desesperado, falou, o que adianta eu ter o direito de primogenitura se eu vou morrer de fome? E aí ele troca esse direito, ou seja, Jacó passa a perna no irmão. Pouco à frente, Jacó também passa a perna no pai. Por quê? Porque havia, quando o pai estava prestes a morrer, a bênção patriarcal. Essa bênção era quase que uma palavra profética do pai para os seus filhos. E aí, então, obviamente, o primogênito tinha uma bênção especial. Só que o que o Jacó fez? Numa ocasião em que o seu irmão tinha ido caçar, ele, junto com a sua mãe, e a sua mãe também tinha mais ou menos uma pegada desonesta igual ele, chega e fala o seguinte, vamos tentar driblar o nosso pai e você vai fingir que é o seu irmão. Pega lá a melhor roupa dele, coloca, o pai já estava cego, ele não conseguia ver, o irmão Esaú era todo peludo, ele falou, pega lá uma pele de um animal, coloca no seu braço, para quando o pai passar a mão em você, ele vai ver que você é todo peludo, que você é o seu irmão, e ele vai te dar, no caso, a bênção que era do seu irmão, ele vai dar para você. E assim ele fez. E é interessante que ele chega até o pai desconfia, não, acho que você está com a pele do seu irmão, mas o cheiro é de Jacó. E ele, não, eu sou Esaú. E aí, então, ele rouba a bênção que o pai daria para o seu irmão, rouba para ele. Isso hoje pode parecer uma coisa meio esquisita, não é um traço da nossa cultura, mas naquela cultura era algo extremamente importante, a ponto de que o seu irmão, quando fica sabendo, quando ele volta, ele adquire um ódio mortal, a ponto de que Jacó precisa sair da sua casa, fugir para uma terra distante, porque o seu irmão estava no seu encalço para matá-lo. Então você veja que ele passa a perna no irmão, ele passa a perna no pai, e aí ele vai para uma terra distante, e aí ele vai conhecer a sua mulher. Ele conhece a sua mulher, e aí, gente, sabe o que acontece? É engraçado, porque todo mundo que passa a perna no outro, acaba os outros passando a perna nele também. Então Jacó, ele tanto engana como ele é enganado. E aí ele vai, num primeiro momento, ser enganado pelo seu sogro. O sogro dele diz o seguinte, tudo bem, você vai ter que trabalhar 7 anos pela minha filha. E ele trabalha. Só que aí o que acontece? Quando chega o dia do pai dar a filha, o pai dá a outra, a feiozona. A bonitinha ele guardou. Né? E aí Jacó falou, poxa, mas eu trabalhei pela outra. Ah, meu filho, sinto muito, agora tem que trabalhar mais 7.
porque é 7 para uma, 7 para outra. E o pai prende ele por 14 anos, então, para ele trabalhar pela outra. Só que Jacó é o quê? Sagaz. E aí o que ele faz? Ele vai dar o troco no próprio sogro. E é interessante que, além de enganar o irmão, o pai, agora ele vai enganar o sogro. E como é que ele faz isso? Ele faz isso usando um artifício lá na criação de gado. E aí, por causa de uma ação de esperteza, vamos assim dizer, de Jacó, o gado dele se multiplica muito mais do que o gado do sogro, que ele cuidava. E aí, então, de repente, ele fica riquíssimo. Imagina hoje, isso talvez não fique muito claro para a gente, essa coisa do gado, mas imagine que o Jacó era um cara que trabalhava com mercado de ações. E aí o Jacó é muito sagaz nesse negócio. E aí ele vai aplicar as ações dele e do sogro. Só que ele dá um jeitinho para as ações dele sempre serem as melhores ações e para ele ter um retorno maior. E as ações do sogro, coitado, depois ele fala para o sogro, rapaz, não tive culpa, é o mercado. Então eu não posso, o que eu posso fazer? O mercado está ruim, caiu, eu dei sorte, né? Fazer o quê? Só que foi uma manobra que ele tinha feito. Então, na verdade, ele engana o irmão, ele engana o pai, ele engana o sogro, a tal ponto de que o sogro, o clima fica insuportável e ele vai ter que fazer o quê? Do mesmo jeito que ele tinha feito lá na sua casa, fugindo do irmão, agora ele vai ter que fugir do sogro. E, gente, isso é interessante. Jacó é aquele cara que vive uma vida de mentiras. A vida dele é uma mentira. A vida dele é cheia, eu imagino que talvez você pensar num castelo de areia. Você constrói um castelo de areia na praia, é bonito, é grande, né? É legal, mas é uma coisa absolutamente o quê? Frágil. Porque não tem raiz, não tem legitimidade. É tudo construído em cima do que é ilegítimo. Jacó é um exemplo para nós podermos entender o que significa as implicações de não furtar, não dar falso testemunho, uma vida construída na mentira. E a cena que me chama a atenção nessa história é a volta. Aí sim eu abro aqui a Bíblia e vou abrir em Gênesis, capítulo 32, porque nesse capítulo a gente tem o episódio que narra a volta de Jacó. Jacó estava no momento em que ele teve algumas experiências com Deus, e Deus disse a ele que era a hora dele parar com aquilo e dele voltar para casa. Dele fazer o caminho do retorno. E veja, algumas ocasiões na nossa vida, o C.S. Lewis já tinha dito isso, né? No Cristianismo Puro e Simples ele fala, muitas vezes o caminho mais rápido para frente é voltar atrás. Muitas vezes, para a gente dar um passo à frente, nós precisamos dar um passo atrás. Jacó estava no momento que ele precisava dar um passo atrás. E isso é um desafio para nós, porque a gente vive numa cultura que, hora nenhuma, a gente quer dar passo para trás, a gente só quer dar passo para frente. Só que há momentos na nossa vida que nós precisamos recuar. Nós precisamos voltar atrás em algumas decisões, em algumas convicções, em algumas escolhas, e é o que Jacó fez. O texto aqui diz o seguinte... Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante. Eu queria ler aqui só esse trechinho para começar. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, a bonitinha e a feiosa, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Isso aqui, gente, é fabuloso. O texto diz que Jacó ficou o quê? Sozinho. Pela primeira vez na vida, ele tem a experiência de estar sozinho. E quando você está sozinho, algumas coisas acontecem. Você não tem a quem enganar. Por quê? Você está sozinho. A vida de Jacó tinha sido o tempo todo olhando não para si mesmo, mas olhando para o quê? Para o outro. É olhando para a bênção do irmão, é olhando para o direito do irmão,
é olhando para o favoritismo do pai, é olhando para o que o sogro tinha. Ele o tempo inteiro, ele não estava olhando para ele. E de repente ele fica sozinho. E olha só o texto, o que que diz? O texto continua. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. A cena aqui, gente, é a cena de uma luta. E por que essa cena... essa é uma passagem enigmática da Bíblia. Né? Essa história da luta de Jacó. Jacó lutando com um homem ali, que na verdade o texto vai nos mostrar que é uma representação de Deus. Né? Deus estava ali naquele homem que lutava com Jacó. O próprio Deus estava lutando com Jacó. E é interessante essa ideia da luta, porque revela o que foi a vida de Jacó até aquele momento. A vida dele era uma luta. Ele até esse momento ele estava lutando. Ele lutava para conseguir as coisas de forma ilegítima. E o texto está dizendo o seguinte, olha só. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. E o nome Jacó, gente, tem muito a ver, embora seja aquele que segura o calcanhar, mas tem a ver também com a questão do engano. O nome dele dava a ideia, mais ou menos um nome que você tem assim, imagina o nome do sujeito, Sérgio Malandro. Né? Pelo nome você já imagina quem é o cara, não é verdade? Então você tem mais ou menos, Jacó tinha esses, eu acho que Jacó soa no hebraico, o mesmo que em português quando você ouve a palavra Sérgio Malandro. Certo? Então você para um hebreu lá fala, Jacó, Sérgio Malandro. Então é mais ou menos a mesma coisa. Olha só, ele disse, quando um homem pergunta qual é o seu nome, ele fala o quê? Eu sou Sérgio Malandro. Ele admitiu o que ele era. Pela primeira vez ele reconhece o que ele era. E aí então, disse o homem, versículo 28, seu nome não será mais Jacó. Vai ter uma mudança na sua vida, vai mudar a sua história. Mas sim Israel, porque você lutou com Deus, e esse é o significado de Israel, e com homens, e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Deus, face a face, todavia, a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. E é interessante essa cena de Jacó mancando. Por quê? Porque naquele momento, gente, naquele lugar, essa é a cena, Jacó vai ter um encontro com Deus, é isso que acontece ali. Jacó vai ter um encontro consigo mesmo, ele vai reconhecer quem ele é pela primeira vez. E logo depois, ele vai ter um encontro com o seu irmão. Mas primeiro, ele teve que fazer o quê? Ficar sozinho. Ele teve que olhar para dentro dele num momento de solitude. Ele teve que ficar sozinho, gente. E naquela luta, o que vai acontecer é interessante. Ele vai sair o quê? Machucado, ferido, mas ele vai sair o quê? Autêntico e verdadeiro. O que a gente não quer na vida? A gente não quer ser machucado, nem quer ser ferido. E para isso, o que a gente faz? A gente furta e a gente mente. Jacó, pela primeira vez, assumiu o risco de ser quem ele era. Ele assumiu o risco de, talvez, ir para a luta sem bomba, sem anabolizante. Ele assumiu o risco de não tentar passar uma imagem daquilo que ele não era. Ele falou, eu vou ser eu. Vou parar de querer inventar uma imagem. Eu vou parar de querer passar para os outros uma ideia de ser quem eu não sou. De querer ser quem eu não sou. E aí, aqui, ele então é abençoado. Tem
uma parte muito bonita no texto, quando ele, ao invés de lutar com Deus, o movimento da luta muda quando ele, ao invés de lutar contra o cara, ele se agarra no cara. E a ideia é de que ele estava lutando contra o cara e de repente ele luta com o cara. Ele se abraça a essa pessoa de Deus. E, gente, isso é maravilhoso porque nos ensina um caminho para essa questão da honestidade. A gente precisa ficar sozinho. Muitas vezes a gente vai ter que ficar sozinho. E sozinho aqui pode significar uma série de coisas. Dentre elas, perder coisas. O livro de Provérbios está cheio de passagens que mostram que é muito melhor você deitar no seu travesseiro sem luxo, sem o que a riqueza ilícita pode te dar, mas com a consciência limpa, tranquila, de que você está ali dormindo o sono do justo, do que você deitar no travesseiro, pode ser no melhor hotel do mundo, no melhor luxo do mundo, mas você está com a consciência te acusando. Isso aqui não é seu. Esse aqui não é seu mundo. Ficar sozinho significa o que Jacó fez. Olha, passa as mulheres, passa os meus bens, eu quero ficar sem nada. Eu não quero aqui ouro, eu não quero prata, eu preciso ficar eu mesmo. Quem sou eu? E aí é uma pergunta que faz, a gente cantou isso, né? Quem sou eu? A pergunta para você, quem é você se tirar a sua família, se tirar os seus bens, o seu carro, o seu apartamento, as suas reservas financeiras? Quem é você? Um filme dramático, que eu não aconselho ninguém a ver, porque foi um erro ter visto esse filme, mas, e olha que eu vi isso no dia do aniversário de casamento, hein? Que coisa terrível. Ensaio sobre a cegueira. Certo? Fui, né, tava lá passando ensaio sobre a cegueira, pô, Júnior, maneiro, né? Legal, cegueira e tal, vamos lá ver o filme. Né? Falar igual o Robson aí, né? Né? Que bobagem. Mas por quê? Porque o filme é pesadíssimo, é um filme, assim, denso demais, do Saramago, baseado na obra do Saramago, e esse filme mostra exatamente isso. O que é o ser humano quando você tira a luz, né? Quando você tira a visão? Deixa um grupo de cegos totalmente à mercê deles mesmos, à mercê dos seus instintos mais primitivos, né? Como diria o Roberto Jefferson. É mais ou menos isso. É mais ou menos o que aconteceu com Jó, né? É o dilema de Deus com Jó. Tira dele tudo que ele tem para ver quem ele é. O que Jacó fez é o seguinte, ele ficou sozinho, tira dele tudo que ele tem para ver quem ele é. E aí ele lutou com aquele anjo, e gente, o resultado foi tremendo. Por quê? Porque ele saiu arrebentado, mas saiu um novo homem. É melhor você sair muitas vezes arrebentado, mas sair um novo homem. É melhor você perder a argumentação, é melhor você perder muitas vezes a reputação, porque as pessoas vão falar de você, quer você queira, quer não. Se você faz, vão falar, se não faz, vão falar também. Entendeu? Muitas vezes a gente vai perder bens, a gente vai perder uma série de coisas. A gente vai sair machucado, arrebentado, ferido, lesado, mas a gente vai sair o quê? Livre. Gente, isso é maravilhoso. É um exemplo do que, por exemplo, Paulo vai nos ensinar. E eu quero terminar fazer um fechamento da história de Jacó com o que Paulo diz aqui em Efésios, fazendo uma última aplicação aqui. Olha só o que Paulo vai dizer. Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 28. Efésios 4, 22 a 28. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos,
e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Essa é a parte que não está aí no texto. Eu vou pular 26, o 27, volto então no 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha. E aqui é quase que se eu fosse escrever o texto, eu ia escrever assim, tá? Fosse eu. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que comer e alimentar a sua família. Eu ia escrever assim. Tá? Bíblia segundo Clinton. Carta de Clinton aos Efésios. Para que tenha o que comer e alimentar a sua família. Só que não foi eu que escrevi. Foi o apóstolo Paulo. E aí como é que ele fala? Para que tenha o quê? O que repartir com quem estiver em necessidade. Tem diferença de uma coisa para outra? Percebe? A gente queria que fosse lá escrito isso, né? Para que tenha o que comer, o que vestir e o que alimentar a sua família. Só que ele vai dizer que ele não coloca isso. Isso quer dizer que não é importante? Claro que não, é importante. Mas ele está colocando aqui que o objetivo final, o fim da linha, não é simplesmente você ter o seu. É você poder trabalhar, não roubar, para você poder ganhar, mas para poder fazer o que com que você ganha? Repartir. Percebe? Agora, voltando um pouquinho, porque tem uma coisa aqui que a gente não pode perder antes da gente terminar. Ele está colocando aqui, gente, algo extremamente importante. Porque ele está falando, ele começa falando da antiga maneira de viver. Vamos pensar no caso de Jacó. Jacó tinha uma antiga maneira de viver. E de repente, alguma coisa acontece. Olha o que o texto diz. Só que vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Que a imagem, gente, aqui é o seguinte: despir-se é o quê? Tirar a roupa. Só que aqui ele usa a imagem da roupa como a imagem de quem é você. Então você precisa tirar a roupa do velho homem, essa natureza, essa coisa que te define, e vestir uma nova roupa. Qual é a nova roupa? É a roupa, renovados no modo de pensar, revestir-se do novo homem. Quem é esse novo homem? Quem é o novo homem? Quem é o novo Adão? O velho homem, tá? O velho homem é a natureza que vem de quem? De Adão. O novo homem é a natureza que vem de quem? De Cristo. Por quê? Olha o que ele está dizendo aqui. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Por quê? Porque o velho homem perdeu essa semelhança. Ele não perdeu toda a imagem e semelhança. Mas essa semelhança da justiça e da santidade provenientes da verdade, ele tinha perdido. E agora então, Paulo está dizendo que é preciso que a gente tire essa roupa da identificação com esse velho homem, o Sérgio Malandro, e coloque o novo homem, que é o homem segundo Cristo. Ou por quê? Porque Cristo, gente, é aquele que realmente cobre a nossa vergonha. Já preguei aqui sobre aquele incidente lá do Éden, quando o homem peca. A primeira coisa que o homem e a mulher fazem quando eles pecam é pegar folha de figueira e fazer o quê? Uma roupinha ali, né? Fazer uma tanguinha, pá, roupinha de folha, para poder cobrir a vergonha deles estarem nus. Só que não adiantou, porque eles continuaram com vergonha.
E aí no final do capítulo 3 de Gênesis, Deus faz uma roupa, só que essa roupa não é de folha. É uma roupa de pele. Se é uma roupa de pele, pressupõe que Deus matou um animal para que fizesse a roupa para o homem. Aquilo ali é uma prefiguração de quem? De Cristo. Cristo precisou morrer para cobrir a sua vergonha. Você sabia disso? E é só quando você se reveste de Cristo que a sua vergonha é coberta e é tirada. Então, não adianta nada falar de lei, de abandonar a mentira e tal, sem antes você ter a compreensão de que você abandona a mentira, que você para de roubar e para de furtar, não é simplesmente porque você está lesando alguém. Não é simplesmente porque... Por que isso? Porque aqui, gente, a gente viu naquele videozinho lá, a gente pode cair na do Robin Hood. Tá? Nós podemos cair na do Robin Hood. Estou roubando, mas é porque tem muito, não vai fazer falta não. Não vai fazer diferença, eu não estou lesando ninguém especificamente. Percebe? Então, a gente pode cair nessa de que, todo mundo faz. Ou, não estou prejudicando ninguém. Eu estou fazendo um favor à sociedade capitalista, cruel, injusta. Então vamos partir para cima de quebrar banco. Percebe? A gente pode simplesmente ser induzido a achar e a colocar uma ideologia muito bonita de virtude por trás de um roubo, por trás de uma mentira. Mas o que nós temos aqui é diferente. O que nós temos aqui é que a gente precisa fazer isso não simplesmente por causa do outro, mas porque a gente faz parte de uma nova criação de Deus. Deus colocou essa pessoa, essa semelhança em verdade, em justiça, em nós. Ele colocou isso em nós. Você não mente, você não rouba, sobretudo é porque você não quer ofender quem? O seu Deus. É engraçado que quando Davi adultera, e Benjamin falou sobre isso aqui, quando ele falou do não adulterarás, quando Davi adultera com Batseba, e ele é confrontado pelo profeta Natã, ele vai dizer o seguinte, ele vai escrever a oração dele: Pai, eu pequei contra quem? Contra Urias, que é o marido? Pequei contra o meu exército? Pequei contra ti. E aí ele acrescenta, contra ti somente. Como assim? Quando eu adultero, eu estou prejudicando uma série de pessoas, vocês concordam? Estou roubando. Aliás, aqui. Eu estou roubando o quê? A mulher do outro. Não é minha, é do outro. Adultério é roubar a mulher do outro. Pois bem, eu prejudiquei o outro. Eu lesei o outro. Só que quando Davi comete o pecado do adultério, ele vai dizer que ele pecou somente contra Deus. Porque ele tinha consciência, gente, de que pecado é alguma coisa relacionada a Deus. Que muito mais do que lesar uma pessoa, ele tinha ofendido a justiça, a santidade de Deus. Que ele foi criado para adorar e para ser essa imagem e semelhança. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente entende que nenhum de nós, e é importante a gente dizer isso aqui, eu quero dizer isso antes de terminar, nenhum de nós cumpre essa lei. Quando nós olhamos para essas leis, para esses 10 mandamentos, todos nós somos o quê? Infratores da lei. Será que tem alguém aqui que olha para os 10 mandamentos e fala assim, isso é mole para mim? Ou então eu estou zero bala. Estou tranquilo. Nenhum de nós. Todos nós somos infratores. E é por isso que nós precisamos desse corpo de Cristo. Você parou para perceber que essa roupa que Paulo pede para a gente vestir, aqui nesse texto, é Cristo. Não é você. É a roupa de quem?
De Cristo, é dele. A questão é a seguinte, quando você se apresentar diante do Criador e vier uma cobrança sobre isso aqui, você vai apresentar quem? Senhor, euzinho estou aqui. Quem? Sérgio Malandro. Qual a roupa que você vai se apresentar? E aí é que o texto diz, você tem que se apresentar com a roupa de Cristo. Revista-se de Cristo. Coloque a roupa dele. Colocar-se, revestir-se de Cristo, gente, significa assim, cara, eu sei que eu não consigo cumprir esse negócio. Eu sei que eu não consigo cumprir isso. Mas Cristo cumpriu por mim. E eu vou vestir a roupa dele. É como se ele estivesse na frente, você com o escudo e você atrás assim, ó. Você está indo atrás de Cristo. Isso significa estar em Cristo. É uma expressão que Paulo usa muito. Então é só por causa disso, quando você está seguindo Cristo, Cristo vai fazer o seguinte, ele chega no momento em que Cristo toma uma decisão. Mentir ou não mentir? Você acha que Cristo vai fazer o quê? Não vai mentir. Aí, Cristo vai entrar pelo caminho do não mentir. Você está colado nele. Você vai ter que entrar por qual caminho? O não mentir. Só que se você falar, não, Cristo, aí tá meio ruim para mim. Para você ir para o outro, você tem que sair dele. Percebe? Não dá. É por isso que o chamado do discipulado é radical. Porque você tem que estar colado com ele o tempo inteiro. Porque se você descola, você vai para o seu caminho. E aí você vai certamente cair na infração disso aqui. Então, gente, eu quero colocar isso para vocês. Na semana que vem nós vamos falar mais um pouquinho. Eu dividi essa palavra em duas. Justamente porque na semana que vem, quando a gente for falar sobre não cobiçarás, a gente vai fazer um resumo e a gente vai colocar a cobiça como, na verdade, a raiz de tudo isso. Porque se você não cobiçar, você não vai roubar. Se você não cobiçar, você não vai mentir. Então, a cobiça é aquilo que alimenta isso aqui. Hoje eu falei sobre isso aqui em si. Na semana que vem a gente vai conversar sobre a cobiça, que é o que alimenta esse negócio. Tá bom? Queria deixar esse exemplo de Jacó com você. Queria deixar o exemplo da luta dele, o fato dele ter ficado sozinho, o fato dele ter lutado com Deus, o fato de Deus ter quebrado a articulação dele, levado ele a ter uma limitação, e muitas vezes Deus vai fazer isso com a gente. Então você pensa, tipo assim, se hoje eu encontrasse com esse anjo aí, e eu tivesse que ter uma luta com esse anjo, o que é que esse anjo ia bater em mim? O que é que esse anjo ia quebrar na minha vida? Percebe? Ele vai quebrar alguma coisa. Então, eu acho que seria muito bacana se cada um de nós saísse daqui hoje mancando da igreja. Né? Todo mundo saindo mancando, né? Saindo mancando, né? Caramba, acertou bonito aqui na articulação. Mas é isso mesmo. É melhor sair mancando. Jesus tinha dito, né? Se teu olho te faz tropeçar, faz o quê? Arranca o olho. Se tua mão te faz tropeçar, arranca a mão. Porque é melhor você entrar sem uma mão no céu do que se perder todo no inferno. Né? Então, é exatamente o sentido do que aconteceu com Jacó. É melhor a gente se quebrar, mas ficar íntegro na presença de Deus, vestido por Jesus, do que simplesmente a gente se perder todo. Vamos fazer uma oração para a gente pensar nessas palavras? Quero colocar, dar um tempinho para você pensar nisso tudo, no personagem de Jacó, na questão da mentira, do jeitinho brasileiro, da necessidade que nós temos de julgar a nossa cultura. Um dos grandes problemas que nós temos, gente, é de achar que o evangelho não muda a cultura. Deixa eu compartilhar com vocês aqui antes da oração. Estava fazendo um módulo de estudos e aí um professor de uma determinada faculdade de teologia estava falando que, na verdade, esse negócio de evangelizar, você tem que respeitar a cultura do outro. O evangelho nunca pode se impor, né? Que ele tem que deixar o outro continuar com a cultura. O evangelho não muda a cultura. E aí um amigo meu colocou uma pergunta assim: professor, tudo bem, eu estou entendendo, mas me diga uma coisa, tem os índios em Yanomami. A cultura dos índios em Yanomami diz o seguinte: quando um Yanomami
nasce, um bebezinho Yanomami nasce com uma deficiência física, ou cego, ou está faltando uma mão, ou enfim, com algum tipo de deficiência que eles descobrem, a cultura do Yanomami diz que tem que sacrificar aquela criança. E aí a pergunta, professor, é a seguinte: chega um missionário com o evangelho na cultura Yanomami. O evangelho não vai mudar isso, não? Vai deixar aquela cultura daquele jeito assim? Tudo bem, vamos pregar o evangelho, mas pode continuar matando suas crianças que não tem problema. Já que é a cultura. E o cara ficou numa saia justa. Ele teve uma meia hora para tentar responder, tentar encontrar alguma base para falar sobre isso. Mas o que está... Eu dei essa ilustração por quê? Porque, gente, em toda cultura, nós temos traços da imagem de Deus e temos traços da queda. Toda cultura tem os seus traços, que são traços do diabo nessa cultura. Coisas erradas. E quando o evangelho chega na cultura, o evangelho vai ter que mexer na cultura. Por quê? Porque o evangelho transforma. Se transforma a pessoa, transforma a cultura. Percebe? O evangelho não pode simplesmente achar que não vai tocar na cultura. Toca, porque tem muita coisa da cultura que é errada. Então, eu estou falando isso para dizer que existe um traço da nossa cultura, do jeitinho brasileiro, que precisa ser alcançado pelo evangelho. Se o evangelho chegar num brasileiro típico, um carioca da gema, e ele alcançar esse cara, mas ele não mudar a cultura do jeitinho, ele não alcançou totalmente. Ele vai ter que confrontar essa cultura. A cultura não pode se tornar um ídolo. A cultura precisa ser confrontada com o evangelho. Ela precisa ser julgada pelo evangelho. Então, a gente vai pensar nisso. Né? Traços da nossa cultura. O que é que existe na nossa cultura que o evangelho aqui, a vontade revelada de Deus, a vontade moral revelada de Deus, nessas duas palavras, precisaria tocar. Tá bom? Vamos pensar nisso, vamos orar para a gente encerrar.